Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira e última parte da aula 7. Até então a gente definiu o que seria um produto interno, a gente mostrou as propriedades, falou um pouco sobre ortogonalidade, mas ainda falta aplicá-lo, né? Assim, trazer algumas outras coisas importantes relacionadas a produto interno. E o que eu quero mostrar agora a vocês é um conceito que a gente já vê lá em geometria analítica e a gente vai retornar aqui, que se chama norma. A única diferença é que a gente vai generalizar, né? Porque aqui a gente descobriu que existem outras maneiras de fazer produto interno. Então, como existem outras maneiras de fazer produto interno, dependendo, lógico, do tipo de vetor que você está tratando, depende também de que norma, de que forma você está calculando, né, o produto interno, você vai ter norma. É como se normas diferentes. É como se eu tivesse réguas de polegadas, réguas em centímetros e quisesse medir um objeto. Eu vou ter resultados diferentes dependendo da forma que eu estiver medindo, né? Então, olha, é o seguinte, seja V um espaço vetorial com produto interno, definimos norma ou comprimento ou módulo de vetor, são sinônimos, de um vetor em relação a este produto interno por, aí você coloca assim, olha, um módulo do vetor, como um módulo está relacionado para número, né? A gente fala norma, né? O comprimento do vetor dessa maneira. Vai ser a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Em outras palavras, a gente diz que a norma de V ao quadrado é igual ao produto interno de V com ele mesmo, tá certo? Então, só é passar o quadrado para o outro lado, a gente pega a parte positiva desse resultado. Agora, observe o seguinte, se a norma de um vetor for 1, isto é, se o produto dele com ele mesmo for igual a 1, então o vetor V ele é chamado de vetor unitário. Dizemos também que nesse caso que V é normalizado. Então, o vetor é normalizado quando tem norma 1. Aí, professor, e se você pegar um vetor que não é normalizado? Você tem como normalizá-lo? Tem sim. Né? Você só é pegar o próprio vetor e divide pela norma dele. Né? Como se você estivesse dividindo um segmento pela quantidade de tamanho, então você vai ter o tamanho unitário. Né? O resultado disso daqui vai ser sempre um vetor unitário. Lógico, o V tem que ser diferente de zero, né? Para você poder fazer isso. Ou seja, o V tem que ser diferente do vetor nulo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, né, nos polinômios de grau menor ou igual a 2, que diz o seguinte, né, com o produto interno dado pelo esse produto, né, produto interno de fg, dado como a integral de f vezes g vezes dt, eu quero calcular a norma de f, ou seja, eu quero calcular f de t, escalar f de t, que vai dar quem? Né? Vai dar a integral de 0 até 1 de f de t vezes f de t, ou ft ao quadrado, dt. Né? Basta calcular essa integral, que vai ser, a gente vai estar calculando o tamanho desse vetor. Então, por exemplo, começando com um tamanho bem simples, você vai ter se f de t for igual a t. Então, você tem o produto interno de t com t, que vai ser a integral de 0 até 1 de t vezes t, que é t ao quadrado dt. Essa integral é bem simples, né? Você vai ter t ao cubo dividido por 3, isso no intervalo de 0 até 1. Então, quando você aplica esse intervalo de integração, você vai ter 1/3. Né? Então, o comprimento desse vetor, o tamanho desse vetor vai ser 1/3 unidades de comprimento, tá certo? Ou melhor, eu cometi um errinho aqui, né? Na realidade, esse tamanho aqui vai ser a norma ao quadrado. Né? Então, se a norma ao quadrado de f de t é igual a 1/3, implica dizer que a norma de t, ou desculpa, de f de t, é igual a raiz quadrada de 1/3. Lembrem-se disso. Isso é importante, tá certo? Porque só calcular o produto interno com ele mesmo, você vai ter a norma ao quadrado. Então, você vai precisar tirar a raiz dele.
Vou para esse segundo exemplo, né? Segundo exemplo, você também tem uma função de grau menor ou igual a 2. Então, eu preciso calcular o produto interno dele com ele mesmo, ou seja, de f com f. Então, vou ter menos t ao quadrado mais 1, interno com menos t ao quadrado mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque a questão está pedindo a norma do vetor f. Então, para calcular a norma, eu vou precisar fazer o produto dele com ele mesmo e depois tirar a raiz quadrada. Então, quando eu faço isso, eu vou ter a integral de 0 até 1 de menos t ao quadrado mais 1, né, vezes menos t ao quadrado mais 1 dt. Aqui a gente tem um produto notável, né, que vai ficar t ao quadrado, a integral de 0 até 1, não posso esquecer disso. Menos com menos vai dar mais, vai ficar t à quarta, menos t, então vai ficar menos 2t ao quadrado, mais 1t. Então, o meu trabalho aqui vai ser basicamente calcular essa integral, né? Então, ao calcular essa integral, ela é imediata. O primeiro valor vai dar t à quinta sobre 5, menos 2t à terceira sobre 3, mais t, isso aplicado no intervalo de 0 até 1. Quando você resolver isso, aplicar nesse intervalo, vai dar 1/5 menos 2/3 mais 1. E ao resolver isso daí, você vai ter como resultado 8 sobre 15. Lembrando que esse resultado que a gente encontrou foi quem? Foi f de t escalar f de t, né? A gente teve isso. Então, se eu estou querendo a dele, eu preciso da raiz quadrada disso, ou seja, a norma de f de t, do item B, vai ser igual a raiz quadrada de 8 sobre 15, tá certo? Então, a resposta vai ser basicamente essa. Vamos para mais um slide. Na norma, você vai ter algumas propriedades. Que propriedades vão ser essas? Você vai ter a primeira propriedade, que é a norma de um vetor sempre vai ser maior ou igual a zero, e será igual a zero somente se o vetor for o vetor nulo, né? A gente já comentou basicamente isso. A segunda propriedade é, se eu tenho um alfa v sendo igual, ou melhor, a norma de alfa v vai ser igual a um módulo de alfa, já que isso aqui é um número, vezes a norma de v, tá certo? Essa outra aqui, que é muito importante, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? A gente vai descobrir um pouco, que diz o seguinte, que a norma, o módulo do produto interno de dois vetores sempre vai ser menor ou igual ao produto das normas. E, por fim, você vai ter a desigualdade triangular. Olha, eu vou deixar a propriedade 1, 2 e 4 para vocês tentarem resolver. E eu vou tentar resolver aqui a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Como é que a gente pode fazer ela? Primeira coisa, vamos pensar um pouquinho, né? Primeiro, eu tenho que... vamos entender o que está dizendo, que o produto, o módulo do produto interno é menor ou igual do que as normas dos produtos. Vamos supor, por exemplo, se U for igual a zero, ou seja, se U for igual ao vetor nulo. Olha o que vai acontecer. Aqui dentro você vai ter zero, ou melhor, o vetor nulo com V, sendo menor ou igual, como aqui vai ser zero, então aqui vai dar zero vezes norma de V, né? Então, é óbvio que isso aqui vai dar zero e menor ou igual que esse outro pedaço que deu zero também. Então, como zero é menor ou igual que zero, essa propriedade está ok. Só que, e nos demais casos, como é que eu posso justificar isso? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Suponha que o vetor nulo, que o vetor V
seja diferente de zero, né? Ou seja diferente do vetor nulo. A gente vai partir desse princípio. E para todo alfa pertencente aos reais, eu vou pegar uma variável aí, alfa, vai valer a desigualdade. Qual desigualdade? Vale a propriedade norma de U mais alfa V, né, vai ser ao quadrado, vai ser maior ou igual que zero, tá certo? Como eu sei que o V é diferente do vetor nulo, então a gente vai ter essa propriedade, porque se o alfa for igual a zero, então vai dar igual a zero. E se o alfa for diferente, então obrigatoriamente isso daí vai ser maior ou igual que zero, visto que você está falando de tamanhos, tá certo? Então, ao desenvolver isso daqui, a gente sabe que a norma ao quadrado é exatamente o produto interno dele com ele mesmo, né? Então, você vai ter U mais alfa V escalar U mais alfa V. E usando as propriedades que a gente já discutiu, isso daqui vai ser a mesma coisa de U escalar U mais, aí que você vai ter alfa, ou melhor, posso botar direto. U escalar alfa V, então vou tirar o alfa, né? Então vai ficar alfa, U escalar V, pronto, mais. Esse aqui eu já usei todos, né? Agora eu vou olhar para esse outro. Então vai ficar alfa V escalar U, então você vai ter V escalar U, mais alfa V escalar alfa V. Alfa V escalar alfa V. Então, daqui, a gente sabe que isso é maior ou igual que zero. Então, olha o que vai acontecer. A gente vai ter, se isso é maior ou igual que zero, a gente vai... Vamos juntar esses dois pedaços, né? Olha, eu sei que o produto interno de U com V é a mesma coisa do produto interno de V com U. Então, a gente tem o mesmo elemento. Dessa forma, eu tenho U escalar U, isso daqui é a norma de U ao quadrado, mais alfa, duas vezes alfa, U escalar V, mais... Aí agora, olha, se eu tiro um alfa, fica alfa V escalar alfa V. Mas se eu tiro 2, fica alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado, V escalar V. Só que V escalar V é a norma de V ao quadrado. E isso eu sei que é maior ou igual que zero. Então, observe o seguinte. Eu vou ter alfa ao quadrado, norma de V ao quadrado. Ou melhor, eu vou botar esse alfa um pouquinho depois, né? Eu vou mudar aqui a cor, V ao quadrado, eu vou chamar aqui de alfa. Mais, você vai ter duas vezes U e V, vezes o alfa, né? Vezes o alfa, mais norma de U ao quadrado, e isso é maior ou igual que zero. Ok, eu cometi só um pequeno erro, porque eu vi esse alfa aqui ao quadrado. Perceba que se o alfa for uma variável, a gente tem aqui uma equação de segundo grau, né? Um coeficiente, isso aqui é a variável, x ao quadrado, mais duas vezes alguma coisa, x, né? A gente tem uma equação completa do segundo grau. Então, e outra coisa, é maior ou igual que zero. Então, quando a gente tem uma equação do segundo grau maior ou igual que zero, só existem duas possibilidades. Ou tem apenas uma raiz, ou não tem nenhuma raiz, não é isso? Então, quer dizer que o discriminante, ou seja, o deltazinho, ele é menor ou igual a zero, né? Então, dessa forma, se o delta é menor ou igual que zero, a gente sabe que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac, não é isso? E isso daqui é menor ou igual que zero. Por quê, professor? Porque, olha,
se essa equação do segundo grau é maior ou igual que zero, quer dizer que ela ou tem uma raiz ou não tem nenhuma. Para não ter nenhuma, ela vai ter que ser menor, né? O discriminante tem que ser menor. Para ter uma raiz, o discriminante tem que ser igual a zero, o delta tem que ser igual a zero. Então, vamos comparar aqui, olha. Ao comparar, a gente percebe que esse b ao quadrado, ou melhor, quem é b? Esse aqui vai ser o a, o 2 vezes esse pedaço vai ser o b, e esse pedaço aqui vai ser o c. Né? Então, você vai ter o seguinte, vai ter b ao quadrado, que é 2 vezes u escalar v ao quadrado, menos 4 vezes quem é o A? É a norma de V vezes a norma de U. Por quê? Menos 4AC. Isso aqui, obrigatoriamente, é menor ou igual que zero. Ok, quando eu faço isso ao quadrado, eu vou ter 4, né? U escala V ao quadrado. Eu vou passar esse termo para o outro lado, tá certo? Isso aqui é menor ou igual, tá menos passou mais, então ficou 4 norma de V vezes a norma de U. Então, olha, eu posso cortar os 4, né? Eu posso aplicar a raiz em ambos os membros e tomando só a parte positiva, eu vou ter que o módulo, né, da norma de U, ou, desculpa, do produto interno de U com V, é menor ou igual do que a norma de U vezes a norma de V. Então, dessa maneira, eu consegui demonstrar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá certo? Com ela, a gente vai perceber que vai abrir um leque bem interessante, inclusive para calcular ângulos, né? Mas antes disso, eu queria resolver um pequeno exercício com vocês aqui, que é bem simples, né? Eu quero calcular o seguinte: sejam U e V vetores de um espaço vetorial qualquer, e você sabe que a norma de V é igual a 1 e a norma de U também é igual a 1, ou seja, são vetores unitários. Além disso, você sabe que a norma de U menos V é igual a 2. Eu quero saber quem é a norma de U com V. Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: se eu sei que a norma disso daqui é igual a 2, eu vou saber, então, que essa norma ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, ou seja, vai ser igual a 4. E eu sei que a norma ao quadrado é o produto de um vetor com ele mesmo, ou seja, U menos V escalar U menos V. Isso aqui vai ser igual a 4. Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos usar aqui as propriedades que a gente já viu. Isso daqui vai ser U escalar U, né? Menos U escalar V, menos V escalar U, mais V escalar V. E isso é igual a 4. Né? Então, eu tenho a norma de U ao quadrado. Aí aqui, olha, eu tenho menos 2 vezes norma de U com V, porque é comutativo, mais a norma de V ao quadrado. Isso é igual a 4. Ou seja, eu vou passar... e outra coisa, eu sei que isso aqui é igual a 1, esse outro é igual a 1 também. Então, eu tenho 1 mais 2 vezes a norma de U... A norma não, o produto interno de U com V, mais o tamanho de V é igual a 1. Então, V ao quadrado é 1 também. Isso é igual a 4, né? Então, eu vou passar esse termo para o outro lado. E eu cometi um erro, porque aqui é menos 2, né? Desse item anterior, olha, que é menos 2. Então, eu passo 1 e esse outro 1 para o outro lado, eu tenho que menos 2. U com V é igual a 2. Logo, isso implica dizer que o meu vetor U e V é igual a menos 1. Né? O vetor não, o produto interno de U com V é igual a menos 1. Então, eu consigo descobrir isso. Tá certo? Ok, então vamos passar para o próximo slide. Olha,
Na desigualdade de Cauchy-Schwarz, como eu já tinha comentado, existe uma propriedade de você conseguir associá-lo com o ângulo do vetor. Né? A gente vê isso lá em geometria analítica e o procedimento é bastante idêntico. Né? Você sabe que isso daqui é menor ou igual que 1, né? Você sabe que o módulo disso vai ser menor ou igual que 1, maior ou igual que menos 1. Né? Então, ele se encaixa nesse intervalo do cosseno. Então, a gente define o cosseno do ângulo sendo o produto interno de um vetor v com w dividido pela norma de v vezes a norma de w. Então, quando você faz isso, você encontra o cosseno do ângulo entre o vetor v e o vetor w, né? Que ele pode variar entre 0 e π radianos. Deixa eu fazer um exemplo para ilustrar. E esse exemplo eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou usar matrizes, né? Eu quero calcular ângulos entre duas matrizes. Olha que coisa esquisita, né? Mas para fazer isso, eu tenho que definir a norma que eu vou utilizar. Então, olha, seja V igual esse espaço aí, né? O espaço das matrizes de 2 por 2. E eu tenho umas matrizes quadradas de ordem 2 por 2, deixa eu ver. Elas são reais. E o produto interno eu vou convencionar. Isso aqui vai ficar como exercício para vocês. Eu quero que vocês verifiquem que isso aqui é um produto interno, que satisfaz aquelas propriedades, né? Então, vai ser A vezes E, mais 2 vezes B vezes F, mais 3 vezes C vezes G, mais D vezes H. Então, eu tenho essas duas matrizes, ou seja, esses dois vetores, eu quero verificar se eles, de fato, formam um ângulo como produzir, né? Então, olha, eu pego e faço o seguinte, eu faço o produto interno de 1, menos 1, 0 e 1. Interno com 2, 1, menos 1 e 1. Ok? Então, feito isso, eu vou jogar na regra, né? A regra é qual? Ou melhor, calma aí, isso aqui eu estou calculando o produto escalar dele do U com V, né? Eu vou fazer assim, vou chamar aqui U e vou chamar aqui de V. Pronto. E a gente sabe que o cosseno do ângulo é igual ao produto interno de U com V dividido, esse módulo dividido pela norma de U vezes a norma de V. Certo? Ok. Então, tem esse módulo? Eu creio que não. Porque já que ele pode assumir valores de 0 a π, então não tem um módulo não. Ok. Então, aqui, vamos olhar. Primeiro eu vou precisar calcular o produto interno de U com V, que é o que eu vou fazer agora. Depois eu preciso calcular o produto interno de U com U e de V com V para encontrar os módulos, né? Ou as normas dele. Então, a primeira coordenada com a primeira coordenada vai dar 2, mais 2 vezes a primeira coordenada com a segunda coordenada com a segunda coordenada. Então, vai dar 2 vezes menos 1 vezes 1, mais 3 vezes essa coordenada com essa outra aqui, vai dar 3 vezes 0 vezes menos 1. E, por fim, 1 vezes 1, que vai dar 1. Olha o que vai dar aqui, né? Aqui dá 2 positivos, 2 negativos, então isso aqui zera. E nesse outro caso, você zera aqui também, só sobra 1. Agora, a gente precisa calcular a norma do U, né? Que é 1, menos 1, 0 e 1, escalar 1, menos 1, 0 e 1. Ou seja, eu estou fazendo o produto interno de U com U, né? Para encontrar a norma. E quando eu fizer isso, eu vou aplicar a raiz que eu encontro o tamanho do vetor U. Então, ao fazer isso, a gente encontra o seguinte: 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 3 vezes 0, 0 dá 0, e 1 vezes 1 dá quanto? Dá 4. Só que como eu estou interessado na raiz de 4, então a raiz de 4 é igual a 2. Eu encontro 2. E eu vou fazer esse mesmo procedimento com a outra, né? A norma de V, que é 2, 1, menos 1 e 1, com 2, 1, menos 1 e 1.
Ao fazer isso, eu encontro que esse valor é igual a 10. Isso implica dizer que a raiz de 10, que o valor que a gente está querendo é raiz de 10, tá certo? Então, só jogando nessa fórmula, a gente tem que o cosseno do ângulo entre essas duas matrizes foi quanto? Em cima deu 1, embaixo deu 2 raiz de 10. Isso quer dizer que o ângulo o ângulo entre essas duas matrizes é o arco cujo cosseno dá 1 sobre 2 raiz de 10, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, deixar suas mensagens nos fóruns, tá certo? E na próxima aula a gente resolve mais alguns exercícios e esclarece algumas dúvidas em relação a isso. Novamente, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem e continuem bem, tá certo? Um abraço!